Vamos entender o panorama atual da comunidade judaica no Brasil. Estamos ahora en el corazón de la biblioteca, en la sala de lectura. Entre os grandes filósofos do período moderno, Spinoza é talvez o mais fascinante, misterioso e enigmático de todos eles. Lo que vemos acá es el círculo del Talmud. As lendas e os fatos com relação aos sobrenomes adotados por cristãos novos enquanto fugiam da Inquisição. A Academia Judaica cumpre seus primeiros 3 anos de crescimento, de aprofundamento e de muito por fazer ainda. Nesse domingo, dia 16, às 16 horas na CIP, nós teremos mais uma vez a aula aberta da Academia Judaica e seu primeiro ciclo de cursos de 2025. Boa tarde a todas e todos presentes aqui e também quem está conosco pela transmissão. É uma alegria poder comemorar 3 anos de Academia Judaica com vocês, nesta aula aberta, o nosso maior ativo, que é o conhecimento, e a gente comemora com o conhecimento, compartilhando a sabedoria de pessoas que dedicam as suas vidas a conhecer determinados assuntos específicos do judaísmo que tangenciam, que dialogam com a realidade e que, além de se dedicar a conhecer, eles vêm compartilhar conosco também esses conhecimentos, o que é de uma generosidade enorme, e a gente só tem a agradecer os professores que estão conosco, as professoras que estão conosco e vocês que também se dedicam o tempo para estudar, aprender e conhecer. Bom, nesses 3 anos de Academia Judaica, a gente tem aí um acervo imenso já de conteúdo que vocês vêm passeando por ele. Mas para começar falando sobre o que foram esses 3 anos, queria convidar o Mário Fleck para que nos traga uma mensagem. Mário Fleck é o idealizador da Academia Judaica e tenho a honra de trabalhar com ele e o Rabino Ruben nesse projeto que é só sucesso. O projeto da Academia Judaica foi idealizado com um propósito muito forte, muito firme, de facilitar o acesso da comunidade judaica, da própria comunidade judaica, às suas grandes fontes de sabedoria, de filosofia, de história, de conteúdo que fazem parte desse grande conjunto que a gente chama de sabedoria judaica. O grupo que idealizou o projeto sempre pensou que existe tanta riqueza nesse conteúdo que seria uma pena que algumas gerações que vivem junto com a gente não tivessem a oportunidade, a razão, a curiosidade, o interesse, a motivação para acessar toda essa sabedoria. E que com esse conhecimento houvesse então uma grande motivação de passar isso adiante. Hoje, depois de 3 anos, com alguns milhares de participantes nos nossos vídeos, assistentes dos nossos cursos, participantes dos nossos eventos, que tiveram a alegria e a satisfação, como nós que estamos organizando, o grupo que organiza isso, de poder tocar, de poder se aprofundar um pouco mais nessas grandes fontes do judaísmo. Isso é fantástico. Essa experiência a gente vai continuar fazendo, não só pelos próximos 3, mas pelos próximos 30, quem sabe 300 anos. Nesses 3 anos de história da Academia Judaica, nós tivemos a oportunidade de sentir a consolidação dessa ideia através da qualidade excepcional dos educadores com quem a gente conseguiu fazer também parcerias. Essa constatação, então, nos mostra que isso aqui é só o começo. Nós precisamos espalhar mais isso, nós precisamos criar mais capacidade de acesso. Nós estamos muito felizes e orgulhosos de ter começado um projeto que tem todas as sinalizações de que ele vai dando certo e que terá os seus objetivos plenamente alcançados no futuro muito próximo.
Agora, para começar esta aula aberta, nós temos conosco 3 personalidades. A professora desde Israel, a professora doutora Alissa Goldschmidt, que vai trazer um curso muito especial para a Academia Judaica, especialmente desenhado para a Academia Judaica, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Biblioteca Nacional de Israel. É um espetáculo, vocês já viram um pouquinho no teaser que passou no começo. Ela é a responsável pela coleção judaica da biblioteca, é uma acadêmica, historiadora, com formação, doutorado em pensamento judaico, autora de livros. Um dos seus livros são Conversos de Origen Judío en la Cartagena Colonial, também muitos artigos acadêmicos ela tem escrito. É uma pessoa que tem se dedicado ao conhecimento e mora em Israel há 20 anos. E vai estar conosco. Uma característica do curso dela, além do tour e além do mergulho que ela vai dar em algumas obras em particular, obras raras da nossa tradição, ela também vai dar 2 aulas práticas para ensinar a gente a acessar a biblioteca e a encontrar nela os tesouros e o conhecimento que a gente precisa. Ou seja, Mesmo estando aqui. Mesmo estando aqui. Estando aqui, a gente vai ter a oportunidade de aprender a navegar pela Biblioteca Nacional de Israel. Então, eu acho que isso é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de algo assim no Brasil, e vai ser uma honra e um prazer ter a professora Alissa conosco. Também está aqui conosco a professora Luciana Zaterka, já professora da casa há algum tempo. As aulas dela lotam, a sala de aula lota, porque não à toa, não por casualidade. Ela realmente traz uma abordagem muito interessante. Ela é química de formação e é filósofa com doutorado em filosofia. Então, ela coloca em diálogo essas 2 disciplinas e traz isso de uma forma espetacular, a filosofia de filósofos judeus como Spinoza, no caso do curso que ela vai compartilhar conosco nesta temporada, neste primeiro ciclo do ano. E, por último, mas não menos importante, da casa, eu deixei o da casa para o final, o nosso colega Rabino Theo Hotz, que ele primeiramente é historiador e morê, educador. Então, ele tem essa história de ser um hebraísta, de ser um educador, de ser uma pessoa que vai atrás da história e por isso ele vai trazer para a gente um passeio por 6 séculos de migração judaica para o Brasil, para a gente poder ter 5. Não, já está no 6º, né? Estamos no 6º. Estamos no 6º, está vendo? E para a gente poder entender um pouco melhor a nossa composição, quem somos, onde estamos e como ocupamos o espaço brasileiro e como habitamos aqui. Então, passo a palavra ao Rabino Ruben, meu colega, reitor da Academia Judaica, para que ele possa começar com as perguntas. Muito bem. Então, as partes mais gerais dos cursos já foram ditas, estão também nas descrições, estarão lá escritas, e o perfil de cada um dos professores maravilhosos que temos de convidados. Então, vamos entrar diretamente em assuntos um pouco mais fortes, digamos, de seus cursos. Afinal de contas, rabinos existimos para perturbar os calmos e acalmar os perturbados. Então, eu entendo que todo mundo está muito calmo aqui, então vamos perturbar um pouquinho os professores para que perturbem um pouco a audiência. Então, vamos começar justamente com a Luciana Zaterka. Luciana, você vai nos apresentar
mais presente do querido, misterioso, revolucionário e provocador Spinoza. E o tema escolhido dentro da vastíssima filosofia desse pensador único que revolucionou tudo, talvez, também do ponto de vista judaico. Dessa vez, o que você nos propõe é um estudo das paixões. E como sabemos, os gregos diziam que a paixão é justamente a perdição. Eles imaginavam, em geral, que o que tinha que fazer o ser humano era usar a razão, o pensamento. Quase poderíamos nos imaginar, sem estudar muita filosofia, um pouco o que dizem os yogis, que tudo que te tirar, os budistas, os hindus, tudo que te tirar do sério, como dizemos hoje em dia, não, é ruim. Se é amor, ou se é raiva, ou se é tristeza, ou se é alegria demais. Mas parece que não é o caso de Spinoza. Que são essas paixões e por que justamente escolheu isso? Bom, eu não poderia deixar... Um momento, que me parece que não estamos ouvindo o microfone dela. Gilson? Eu não poderia deixar, inicialmente, de agradecer mais uma vez a generosidade, especialmente da Kelita e do Rubem, que desde, enfim, 3 anos atrás, quando a gente pode, me convidam para estar aqui, e é uma felicidade. Parabéns por esses 3 anos, eu espero que, como disse aqui o presidente, continuem pelos próximos 300. Eu estou mais feliz ainda, porque nesses 3 anos eu estou podendo compartilhar com vocês um segundo curso sobre Spinoza, que é um dos meus filósofos de cabeceira, né? E há muitos anos eu estudo o livro 3 da Ética, que é um livro sobre as paixões, é onde o Spinoza vai mobilizar a teoria dos afetos ou a teoria das paixões, né? Então, é uma temática fascinante. É uma temática fascinante. Por quê? Porque, diferentemente da tradição, Spinoza é o primeiro grande filósofo, e aí, claro, ele vai criticar toda a tradição, que você bem colocou agora, que acredita que nós temos paixões, mas as paixões têm que ser controladas. Porque senão a gente vai sair por aí gritando, matando, xingando, tudo isso que, né, a gente sabe que, por exemplo, o estoicismo vai criticar. O que o estoicismo vai dizer? O estoicismo vai dizer que a gente nasceu assim, mas que a gente tem que extirpar as paixões. Spinoza não. Spinoza, no livro 3 da Ética, vai falar: nós somos naturalmente seres afetivos. Nós nascemos com os afetos. Nós somos seres amorosos, nós sentimos ódio. Felizmente, nós sentimos desejo. E não tem nada de ruim nisso. Isso se torna ruim quando os afetos extrapolam o seu domínio. E nós nos guiamos somente por eles. Portanto, nesse mapa que ele vai fazer, e ele vai mostrar quais são os afetos originários, que é o desejo, a alegria e a tristeza, a partir desses 3 fundamentais, ele vai mostrar como os outros afetos surgem. E como que nós podemos, sendo seres afetivos, lidar com essa afetividade da melhor maneira possível. Portanto, não se trata de extirpar, não, mas aprender, observar as causas. Por que eu estou sentindo desejo agora? Por que eu estou sentindo ódio? Qual é a causa que me fez nesse momento ou nessa ocasião sentirmos inquietudes? Quais são as ocasiões que nos fazem aumentar nossa potência de ser e de agir e sentirmos alegrias? Por outro lado, quais são os filmes, os livros, as pessoas, os encontros nessa vida que não me fazem tão bem? E, portanto, como tentar não lidar com isso que me faz mal? Então, num primeiro grande momento, você tem esse mapa, tá certo? E aí, e é claro que eu vou deixar para um outro bloco, mas eu já vou lançar a questão, quando a Kelita gentilmente entrou em contato e a gente começou a pensar, ela falou: Luciana, mas não é um curso para a USP, não é um curso para a Unicamp, é um curso para a Academia Judaica. Aí eu recuei, depois eu voltei, porque a Kelita que pediu, e a pergunta que fica é a seguinte: como que um filósofo que passou pelo que ele passou, uma excomunhão
radical, um herem fortíssimo. Viu quando pequeno o absurdo que aconteceu naquela sinagoga com Uriel da Costa. Presenciou 2 amigos dele, os irmãos Witt, por questões políticas, eram 2 conhecidos de Spinoza republicanos, que foram literalmente mortos na rua em Haia por causa dos monárquicos. Ou seja, ele presenciou a intolerância religiosa, ele presenciou a intolerância política, ele sentiu na pele, digamos assim, a excomunhão, e ao invés de construir uma filosofia ressentida, triste, ao invés de lidar com os aspectos negativos do humano, ele propõe uma filosofia construtiva, positiva, alegre. Essa é a questão que eu gostaria de deixar aqui. Ok, está bastante respondido. E já deixo então para uma segunda rodada a observação de que parece que o Spinoza é um precursor do pensamento psicológico antes de Freud. Aí cuidado, porque a Kelita é psicóloga também e vai querer observar e reagir, porque esse pensamento de como lidar ou como potencializar melhor os afetos sai da filosofia. Na época dele tudo era filosofia. A ciência, a matemática também era filosofia, certo? Até a química, talvez. Mas nos nossos dias isso é parte do território psicológico. Então pode ser interessante talvez essa pergunta. Será que Spinoza é um precursor também da psicologia antes de Freud? Ok. E até Paramos. o cinema, divertidamente, se inspira, será, em Spinoza? Ok. Muito bem, vamos passar agora ao Theo. Rabino Theo, as ondas migratórias são uma característica da história judaica, talvez em todos os tempos. Afinal de contas, o patriarca Abraão começa a jornada judaica indo de um lugar para outro, saindo de um lugar e se reencontrando em outro. E depois o êxodo do Egito, e depois as diásporas por longos tempos, e hoje em dia Israel talvez é a sociedade mais diversa, ou das mais diversas que conhecemos. Seu curso se concentra principalmente no impacto dessas migrações judaicas para dentro e para fora, no cenário brasileiro, entendo. Mas tem aí uma coisa especial na sua chamada, não sei se todo mundo já observou, na qual você questiona algo muito abrangente e, por isso, bastante radical e interessante, que é a questão dos sobrenomes. Então, de repente, o que pensávamos que são sobrenomes judaicos, parece que não são. E o que pensávamos que não são sobrenomes judaicos, parece que sim são. E, ao mesmo tempo, parece que os sobrenomes são judaicos e não judaicos, o mesmo sobrenome. E isso não é monopólio dos sobrenomes sefaradis, também dos ashkenazis. Então, coloque um pouquinho de ordem nisso tudo. Quem são esses judeus que migram de um lado ao outro? Quais são esses sobrenomes que migram também de uma etimologia e de uma característica para outra? E o que isso poderia nos ensinar com seu olho múltiplo de educador, historiador e rabino? Muito bem, bom. Acho que, assim, primeiro que a gente tem o grande paradigma, o rabino falava sobre a imigração de Abraham e também o êxodo do Egito, mas não só isso, como a própria Torá fala o tempo todo de uma viagem que está sendo em direção à terra de Israel e ela termina antes que essa entrada ocorra. E a gente volta a ler desde o começo de novo e a gente nunca chega na literatura da Torá até a terra de Israel. Então, é uma constante viagem. Uhum. E essas viagens são realmente parte do ethos judaico. E mesmo quando a gente se estabelece nessa terra, também tem viagens internas e depois viagens externas e assim por diante. Eu acho que esse é um ponto
bem interessante. Agora, se a gente for falar sobre a questão dos sobrenomes, ela, sobretudo, a gente tem que entender um pouco a formação disso que hoje a gente chama de sobrenomes. Nem sempre existiram sobrenomes. Os sobrenomes aparecem em épocas diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes. Então, em épocas muito diversas, os judeus se deparam com isso de ter que escolher um nome, assim como os cristãos estão se deparando com isso e assim como outras tradições. Então, em algum momento, você tem os apelidos que funcionam mais ou menos como no interior do Brasil. Eu sou mineiro de pai e mãe, então a coisa mais comum é você ter o Joaquim, da Mariazinha, do Armarinho, do seu Geraldo. Aí você fala, quem que é esse? Quer dizer, a Mariazinha trabalha no Armarinho do seu Geraldo e ela é casada com o Joaquim. Então, essas são as referências que vão localizar essa pessoa naquela determinada sociedade. Em algum momento, e por motivos diferentes, na Europa a gente tem a ideia de criar sobrenomes. A maioria das vezes é porque o Estado quer ter algum controle maior sobre quem são essas famílias, o que elas estão deixando de herança e o que, eventualmente, o Estado precisa recolher sobre isso. Então, são momentos diferentes. Você tem sociedades que vão ter o sobrenome, como os islandeses, por exemplo. O sobrenome não existe na Islândia. Sobrenome não existe. Todo homem nasce na Islândia e o sobrenome, entre aspas, dele é o nome do pai mais a partícula son. Ou seja, o filho dele vai ter outro sobrenome, porque o filho dele é filho dele, não do pai dele. Então, cada pessoa que nasce tem um sobrenome diferente, que é em relação ao pai dele. E a mulher que nasce na Islândia segue exatamente a mesma lógica, só que o final é dotter, que é filha. Então, é exatamente como acontece no mundo judaico. Ben Avraham, Bat Avraham, e o filho vai ter o nome desse pai e não do pai pregresso. Já em outras sociedades, o foco foi muito sobre as profissões. Então, na sociedade ali do centro da Europa, Alemanha e tudo mais, esse foco é muito claro. Então, quando você tem, por exemplo, o Schreiber, o Schneider e assim por diante, quer dizer, o escritor, o alfaiate e assim por diante. E aquela família passa a ser conhecida dessa forma. Obviamente, havia alfaiates judeus e alfaiates cristãos. Logo, o nome Schneider, ele pertence a qualquer um. Ele não é um sobrenome judaico. Qualquer um que seja filho ou neto ou bisneto de um alfaiate. Exatamente. Judeu ou não. Exatamente. Muitas vezes essas famílias depois vão mudar de profissão e o sobrenome vai continuar. O sobrenome Schmidt, que é Smith, que é o sobrenome de ferreiro, aliás, que tem variantes do ferreiro no mundo judaico também, seja o ferreiro que ferra os cavalos, seja o ferreiro que é artífice de ferro, que são duas coisas diferentes. Então, aí você tem o Eisenkraft, que é um tipo de ferreiro, e você tem o Schmidt, que é um outro tipo de ferreiro. Ferreira. Ou Ferreira, como acabou entrando para o mundo português. E outros sobrenomes são baseados na origem geográfica de alguém, quando alguém imigrava. Justamente essa é a... Então, temos um sobrenome que temos muitos judeus com esse sobrenome, mas não necessariamente é o sobrenome especificamente judaico, na Itália, que é um sobrenome Tedesco. Tedesco significa alemão. Então, muitas vezes se refere a alguém que veio da Alemanha em direção à Península Itálica, e lá ele passa a ser chamado de o alemão. Sendo judeu ou não. Sendo judeu ou não. E com outro detalhe, não necessariamente ele vem da região do centro, do Vale do Reno. Não necessariamente. Às vezes ele só é chamado de alemão porque ele tem a pele mais clara do que os italianos em geral.
E aí, por ser mais branquelo, assim como na escola a gente chama Galego. o menino loiro de o alemão, no Nordeste a gente chama o menino loiro de o galego, assim a gente acontece dentro da sociedade, também dentro da sociedade judaica, de chamar o judeu mais claro por um sobrenome que faz referência a isso. O claro é o sobrenome Ashkenazi. Existe esse sobrenome Ashkenazi, Ashkenazi, ou as variações que existem, que não é um sobrenome Ashkenazi. Não? Ele é um sobrenome sefaradi, de 4 costados. Só é um sefaradi mais clarinho da pele. E aí, então, ele era chamado de o Ashkenazi, é o chamado de o alemão da turma. E aí esses apelidos começam a pegar. Não à toa, em espanhol, a gente chama de apelido, e não, de sobrenome, ou nome de família. Eu fui chamado de alemão também. É isso. Quando entrei no movimento juvenil novo, Era o alemão. era o alemão. É isso, é o alemão. E com isso também a gente tem essas pequenas outras viagens que acontecem. Quando você vê um ucraniano chamado Greenberg, obviamente ele é judeu. Mas não porque Greenberg é um sobrenome judaico, mas sim porque o que tem alguém com sobrenome alemão no meio da Ucrânia, nascendo lá, filho de pais ucranianos, mães ucranianas e avós ucranianos, esse sobrenome chegou lá. O sobrenome não apareceu na Ucrânia. Ele apareceu em outro lugar e migrou com essa família para dentro da Ucrânia. E assim por diante. Então, por isso que a gente diz que é um sobrenome... O ucraniano Greenberg, ele é judeu, porque ele é parte dessas expulsões e migrações internas que acontecem. Muito poucos alemães não judeus foram parar na Ucrânia por algum motivo. Essa vaga migratória é uma vaga tipicamente judaica em direção ao leste europeu, fugindo de movimentos de perseguição que estão acontecendo na Europa. Então, isso já nos permite também semear, assim como deixamos com a Luciana, a pergunta da psicologia, da filosofia de Spinoza. Aqui, então, a grande questão já está ficando clara, é justamente a migração, mais do que o sobrenome. Exato. O sobrenome pode ser indiferentemente judaico ou não, pareça ou não, e pela mesma razão, pode ser judaico ou não, mas o lugar onde mora esse sobrenome, ou para onde passa, é o que talvez ajude a entender quem é judeu e quem não. E por isso talvez o curso tenha essa importância, entender esses processos migratórios e como eles mudam. Então a grande pergunta vai ser, daqui a pouco, do que se trata essa migração e como ela influencia os estudos das identidades. Vamos agora para a Lisa, que está nas longínquas terras de Jerusalém, conosco. A Lisa vai nos apresentar uma oportunidade única, como falou a Rabina Kelita, de estarmos em Israel, em Jerusalém, em um dos lugares mais modernos, sofisticados, elegantes, emblemáticos e interessantes de Jerusalém. Está falando uma pessoa que morou em Jerusalém 20 anos e desde que não está lá, continua morando lá de todo modo, pelas saudades. Então, ter essa oportunidade é incrível. Vocês sabem que tem muitas pessoas que mandam rezas para serem depositadas no muro, por exemplo. Agora, poder estar nesse prédio da Biblioteca Nacional, a Sefriá Leumit, e ter acesso a esse acervo sem ter que comprar uma passagem, nem buscar hotéis, nem subir a um avião, não que tudo isso não seja legal, mas poder fazê-lo a qualquer hora, de qualquer modo, é realmente um privilégio. Mas eu formularia uma primeira pergunta da seguinte forma, Alisa. Que tem essa biblioteca além de livros? Porque justamente essa é uma biblioteca diferente. Eu imagino que todo mundo escuta a palavra museu, imagina quadros, esculturas. Então, os grandes museus são os que têm muitas outras coisas além de quadros e esculturas, né? E a biblioteca, claro que tem um monte de livros. E a Biblioteca Nacional de Israel tem livros que não existem em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Eu passei muitas sextas-feiras, a única biblioteca aberta para um estudante
na sexta-feira é a Biblioteca Nacional. Então, eu estava lá nas sextas-feiras por longos anos, no BA, no mestrado e depois também no doutorado. Mas era outro prédio. E descobri que esse lugar tem muitíssimo mais do que livros. E agora ainda mais. Esse curso vai se basear justamente nessas pérolas que nos permitem ir muito longe, para além de livros básicos ou de livros raros. Então, nos dê, por favor, alguns exemplos de que coisas enigmáticas, diferentes, tem essa biblioteca além de livros. Bueno, primero que todo quiero Bom, aprovechar antes que nada, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convite de hoje e para participar nesse maravilhoso projeto da Academia Judaica. Para mim é uma honra e uma alegria participar desde Israel. A sua pergunta, realmente, a Biblioteca Nacional de Israel, além de ter mais de 7 milhões de livros, tem muito mais que livros. Mas, ainda antes de fazer referências dos tesouros da biblioteca, talvez eu gostaria de adiantar e fazer uma breve referência e conectar ao que os meus colegas estiveram comentando antes, é que Israel não é o único lugar do mundo que tem livros, mas a Biblioteca de Israel tem várias particularidades diferentes de outras bibliotecas nacionais, e talvez essa seja uma das razões porque suas coleções são especiais e ricas. Antes que nada, uma biblioteca nacional está enraizada ao lugar onde se encontra. Se é a Biblioteca Nacional do Brasil, faz o acervo, a coleção do idioma português, e a de Israel também é a do Estado de Israel, mas também é a biblioteca do povo judeu. E continuando com a questão das migrações, que foi tratada de maneira muito interessante anteriormente, é a coleção do povo judeu, que surgiu ao longo de longos séculos. Diferentes lugares do mundo, em contextos culturais super diferentes, e a produção cultural desse povo se manifesta de maneira ampla e diferente. Outro desafio que também vamos ver durante o curso com mais detalhes é como se faz em uma época tão tardia da história, quando muitos tesouros encontraram seus lugares em outros lugares, e como se faz para encontrar uma coleção de suma importância em Jerusalém. E hoje é um fato, a Biblioteca Nacional de Israel conta com as coleções mais importantes do mundo judeu. E agora, fazendo pontualmente a sua pergunta, nesse espaço não poderia ser compartilhar todos os materiais que existem, e muito menos de todos os... Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comentar algum deles. Primeiramente, o que comentamos sobre manuscritos hebreus, e quando falamos de manuscritos hebreus, vem da palavra não somente do idioma hebreu, e não a letra hebreia. E uma das particularidades do mundo judeu é que nos diferentes lugares onde viveram, se desenvolveram suas próprias línguas. E eram línguas com influências da cultura local, mas com as particularidades judias. E a particularidade judia se conservou pela letra. Então, temos idiomas como o judeu-árabe, que era um árabe escrito em letras hebreias, ou o ladino, que era um espanhol escrito, ou o íris, um alemão antigo.
Então, por un lado, a posee nossa una biblioteca possui uma coleção muito ampla de manuscritos hebraicos, mas além disso, que se encontram fisicamente em nossa biblioteca, e isso é muito significativo, que vamos ver nos nossos últimos encontros do curso, que são mais práticos, a biblioteca se tornou, em projetos muito antigos, no epicentro que concentra projetos internacionais que permitem, em um lugar específico, antes de Jerusalém, hoje em dia no mundo digital, consultar coleções muito mais amplas. Se falamos do exemplo de manuscritos nas plataformas da Biblioteca Nacional de Israel, podem ser consultados quase a totalidade dos manuscritos hebraicos, os que se encontram em Jerusalém e os que se encontram em outras coleções do mundo, através desses projetos de digitalização. Então, mencionamos alguns antigos manuscritos e outros de caráter mais modernos. Também temos uma coleção impressionante de jornais judaicos. Os judeus, de uma maneira natural, com uma inclinação intelectual para escrevendo em cada lugar, em cada época, onde tinham esses meios de comunicação menos litúrgicos e mais informais, fizeram jornais em mais de 50 idiomas. E esses periódicos são o reflexo da história judia moderna e é uma fonte para investigar diferentes aspectos políticos e outras realidades, como comunitários, culturais, etc. E nos casos também dos periódicos, além das coleções físicas que estão em Jerusalém, tem uma plataforma digital que também vamos aprender e a utilizar, através da qual pode-se consultar em diferentes idiomas de diversas partes do mundo, mas, além disso, esse projeto, que se chama JBRES, inclui a tecnologia de OCR, que permite não somente ver a imagem escaneada, senão que traduz a imagem em caracteres e pode buscar por palavras dentro dos periódicos, o que faz uma acessibilidade incrível aos diferentes conteúdos desses materiais. Também temos coleções de música, de testemunhos orais, materiais, pôsteres e outros tipos de materiais que foram feitos para ser utilizado uma só vez, mas foram recuperados e atualmente podem ser consultados em nossas bibliotecas, fotografias e muito mais. E o que já foi mencionado várias vezes, e eu gostaria de, fechando essa pergunta, é que você mencionou o maravilhoso de poder passear-nos por esse lindo, precioso prédio, assim como estar no Brasil e poder consultar esses tesouros nacionais graças à nossa tecnologia da nossa geração. Então, para mim, é uma alegria e mérito poder ser uma ponte dessa ponte cultural de tanto valor. Muito obrigado, Alisa. Vamos, então, agora nos encaminhar para a última pergunta para cada um. Lembrando, vou deixar também a semente com você e já trazer a semente mesma que deixei com os outros, a partir do que falou, e uma pergunta geral final. Então, entendo que entre esses materiais alternativos a livros, também temos na Biblioteca Nacional de Israel um acervo de Megilot
e de Agadot, né? Que são uma combinação de tradição e inovação artística, ilustrativa, em conteúdos. Sabem, o público que está nos escutando, para a Lisa isso é algo muito conhecido, ela parte do que vai ensinar no curso, entendo, vai ser justamente ao redor de um desses materiais, como podemos aprender sobre nós mesmos, e sobre a história, sobre a identidade de outras pessoas. A Haggadah, como a Megillah, são dos poucos lugares onde a tradição judaica combina texto com ilustração. As Megillat Esther têm ilustrações, está escrita de um modo determinado em diversos lugares. E as Haggadot de Pesach também. E muitas vezes os 4 filhos são desenhados de formas diversas. E as 10 pragas também, e o faraó, e Moisés, e assim por diante. Então, como em diversos lugares desenharam, já diz bastante sobre os valores e as ideias que tinham colegas nossos de outras épocas e de outras geografias. Só que a maioria das pessoas, dos mortais como nós, temos acesso a uma Haggadah, 2, 3, 5, 20. A Biblioteca Nacional tem acesso a todas. Então, o que eu gostaria de deixar por aí é as seguintes sementes para a próxima intervenção da Lisa, tá? Quais são aquelas pérolas, se são Haggadot, se são Megilot, se são manuscritos, se é música, se é o prédio, que mais você acha relevantes para um público como nós? Dito de outro modo, que é, dentro do seu curso, aquilo que justifica mais ter escolhido esse curso para ser um dos cursos de nossa academia. E por quê? Por que fazê-lo desse modo e com você? Parte da resposta é óbvia, porque aqui ninguém tem nenhum acesso a isso. Então, precisamos da Lisa. Mas a Lisa, com certeza, vai saber nos dizer melhor que vai ter esse curso de especial e de único e por que vale a pena fazê-lo. E eu mesmo, de algum modo, voltando a vocês. Para Luciana, a pergunta era psicologia, filosofia e a grande novidade nas paixões do Spinoza, que tem de especial o seu curso e por que fazer esse curso com você na academia e não simplesmente te perguntar onde Spinoza fala disso e ir ler a terceira parte da Ética sozinhos. E Moré, Rabino, colega, amigo Theo, mesma coisa. Que vai ter de especial essa sua seleção dos movimentos migratórios? Como isso é relevante para nós? Afinal de contas, estamos celebrando 3 anos de uma academia que não traz somente conhecimento, e sim que tem isso a ver com as pessoas. Então, que tem de especial esse curso? Por que se torna relevante para esta audiência? E por que precisamos de você e desse curso para compreender isso e não poderíamos fazê-lo sozinhos? Ok, essa basicamente é a pergunta para os 3. O que tem de especial o seu curso e por que fazê-lo? Luciana, Theo e Elisa. Eu daria 3 grandes perspectivas assim, para essa resposta. A primeira delas é que, normalmente, quando a gente estuda a questão das paixões em Spinoza, você tem uma pergunta inicial básica. Para você entender o que é amor, a tristeza, o medo, o desejo, você tem que problematizar uma questão basilar. O que é a vida para Spinoza? Né? O que é a vida para Spinoza? Ele vai dar um nome, que vai parecer meio esquisito, mas não tem nada de esquisito, que é conatus. Conatus é força, é perseverança, é querer manter-se vivo. É isso. Então, a vida para Spinoza, no limite, é sobrevivência, é permanência na existência. E se nós queremos permanecer na existência, a gente vai, então, você vai ter a dinâmica intersubjetiva, e aí o Rabino tem uma parte razão, quem sou eu para discordar de um Rabino, uma parte porque ele, de alguma maneira, implode a dicotomia filosofia-psicologia. Peço desculpas, o Rabino não tem total razão, porque eu, Luciana, não trabalho com a noção de precursor.
Eu acho que a história, ela não lida bem, mas isso a gente pode conversar um dia, com a ideia de precursor. Eu acho que você tem insights, inspirações, mas enfim, eu acho que a ideia básica que você coloca, e eu concordo, é que a filosofia e a psicologia, de alguma maneira, em Spinoza, elas estão interconectadas, sem dúvida. Bom, a partir, então, dessa definição da vida como sobrevivência, a gente vai poder, talvez na primeira aula, e todos vocês eu sei que sabem disso, a relação que nós temos com o outro, e vocês sabem que Spinoza vai colocar tudo numa horizontalidade, ou seja, não há transcendência. Né? A relação com Spinoza com a divindade não é uma relação transcendente, a famosa fórmula que ele coloca na ética, Deus, ou seja, a natureza. Então você tem uma perspectiva absolutamente imanente, que é diferente da transcendente. A gente enxerga as coisas por esse plano de imanência. Só existe o que está aqui nesse horizonte, tá? No limite, né? Falando muito rapidamente. É claro que você tem uma primeira grande substância, que é Deus, que causou-se a si mesmo e causou todas as coisas no universo. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque usualmente nos cursos você vai enxergar a crítica que Spinoza vai fazer à tradição judaica, ele vai mostrar que nós não somos coisa nenhuma, o povo eleito, que é uma religião e todo o método absolutamente outsider que ele vai colocar para lermos as escrituras, o belíssimo tratado teológico-político, e, portanto, toda a reviravolta que ele vai fazer dentro da tradição. Muito bem. Spinoza vive quando? Segundo a perspectiva, ele vive no século XVII. O século XVII é o século da Revolução Científica, é o século de Galileu, é o século de Newton, é o século de Locke, de Descartes, é a instauração da subjetividade moderna, é o penso logo existo do Descartes. Ou seja, a grande maioria das pessoas, dos profissionais, das pessoas que trabalham, vão vincular, e isso é certo, o pensamento racionalista spinozano alicerçado nisso, na ciência e na filosofia modernas. Eu queria trazer um approach um pouco diferente. Para além disso, que é inegável, eu queria mostrar que a perspectiva marrana de Spinoza, por exemplo, quer dizer, ele vem de uma tradição de marranos. O que é essa tradição? Essa tradição dá um primeiro aporte para a gente entender que a ética, ou seja, a perspectiva marrana é uma ética de resistência, tá certo? Quem é o marrano? O marrano, muitas vezes, ele tem que se dissimular para poder viver. Uhum. Ele tem uma resistência que é natural dele. Uhum. Eu acho que Spinoza bebe nisso. Mais do que isso, o que a tradição judaica mostra para a gente? É um povo de sobrevivência, é um povo de vir a ser, é um povo que tem como mote um certo tipo, se não em absoluto, o conatus dentro dele. É um povo que persevera, é um povo que sobrevive, apesar das vicissitudes, apesar de tudo aquilo que é a história. Então, eu queria trazer um pouco esse approach de não só abordar de uma perspectiva cartesiana, fisicalista, mas eu queria também trazer um aporte, digamos assim, judaico. E para terminar, e vocês sempre me pediram isso, e eu não poderia deixar de lado, eu não vejo um curso mais atual do que esse. Nós vivemos numa época de barbárie, nós vivemos com guerras, nós vivemos com o fascismo e os totalitarismos voltando à tona de todos os espectros, de todos, tá certo? E aqui você tem um exemplo de um filósofo que vivenciou as maiores barbáries e traz para a gente uma perspectiva de alegria, de positividade, de resistência. Ok, ou seja, sua perspectiva é a grande sacada aqui. É a Luciana falando de Spinoza, com toda a... Luciana judaica, você quer nos dizer que a partir da experiência judaica de Spinoza, porque nós poderíamos ler a ética sem nenhuma conotação marrana. Poderia, mas eu gostaria de trazer esse plus. Muito bem, está explicado. Tem um aspecto
que eu acho que é bem importante, o porquê fazer o curso com a Luciana e não apenas ler o livro, a terceira parte da Ética de Spinoza, tem a ver também com, ele vai falar sobre as paixões, sobre as emoções, os afetos, mas com a emoção e com a paixão com a qual a Luciana coloca e aborda isso, é um caldeirão de emoções. Sim, já percebemos no tom. Muito bem. Theo, sua vez. Bom, quando na primeira parte você me perguntou sobre a questão das imigrações e tal, e que a gente vai se focar também na imigração ou nos sobrenomes Ashkenazim, na verdade, os Ashkenazim, nesse curso, eles estão na periferia do curso. O centro desse curso é falar sobre Sefaradim. E aqui eu já junto com essa perspectiva que a Luciana traz. E a gente vai também separar um pouco, porque aqui no Brasil a gente muito que mistura essas duas coisas. A gente mistura Sefaradim com os marranos, com os cristãos novos. Não é que não haja pontos de contato, obviamente existem os pontos de contato, e obviamente que aqueles primeiros cristãos novos são judeus, sefaradim, que foram convertidos à força. Mas a gente esquece muitas vezes, e não só dentro da comunidade judaica, mas sobretudo fora da comunidade judaica, e a Academia Judaica tem esse alcance incrível, muitas vezes a gente mistura as duas coisas como se... Quando se fala de Sefaradim, você está falando de pessoas que passaram em algum momento por uma conversão forçada. E isso não é verdade em absoluto. Eles passaram sim pela diáspora da Península Ibérica. Quando houve a expulsão dos judeus da Espanha, judeus saem da Espanha. Não saem cristãos novos, saem judeus da Espanha e vão para outros lugares. Vão para Portugal, vão para o norte da África, vão para a Inglaterra, vão para a Holanda, obviamente, e lá vão se estabelecer em comunidades. Quando chegam em Portugal, em 1496, você vai ter a conversão forçada ao cristianismo, uma conversão até por decreto, na verdade, e aí, a partir daquele momento, você tem o fenômeno do cristão novo e o fenômeno do marrano, que é aquele que insiste em continuar sendo judeu de uma forma escondida. É aquele que tem o conatus de continuar sendo judeu. Para fora eu vou ser cristão, mas eu vou continuar sendo judeu. Obviamente, o destino dessas duas comunidades vão ser destinos diferentes. Porque enquanto esses judeus sefaradim continuam podendo ser judeus e vão exercer esse judaísmo de maneira livre onde eles chegam, o marrano não. O marrano está e desenvolve um ideário de que eu não posso revelar esse judaísmo. Se desenvolve um judaísmo completamente diferente, que é o judaísmo escondido. É o criptojudaísmo, o judaísmo escondido. E com muita dificuldade a ideia de realmente subverter isso depois e trazer à tona de novo esse judaísmo. Esse é um movimento todo que acompanha esses 500 anos, e que hoje em dia, e aí é só deixo no ar, hoje em dia você tem tantos retornos ao judaísmo, retornos de maneira oficial ao judaísmo por parte de pessoas descendentes de cristãos novos. Agora, o que tem de especial de fazer esse curso comigo? Eu acho que eu tenho essa vantagem e desvantagem de ser o historiador rabino. O rabino historiador, o que vier primeiro, o que vocês quiserem, porque desde de um lado eu estou enxergando essa perspectiva a partir da halahá, do pensamento judaico, da filosofia judaica, e de outro lado eu estou enxergando um fenômeno social que aconteceu com um determinado grupo, e que esses dois grupos não necessariamente se encontram a partir do momento que, enquanto a Inquisição está vigente em Portugal e, portanto, no Brasil, até 1821 nós temos Inquisição no Brasil, é muito tempo, é um ano antes da independência do Brasil, a gente tem Inquisição aqui. Enquanto existe essa igreja
e esse tribunal eclesiástico buscando as heresias desses descendentes de cristãos novos, você tem inúmeros judeus sefaradim vindos de diferentes lugares, nos diferentes séculos, imigrando para o Brasil. E sem qualquer medo. Por quê? Porque eles não são cristãos. Então, eles não estão sob a jurisprudência da igreja. E a igreja, o Tribunal da Inquisição, não tem nada o que fazer com relação a esses judeus. Ela não está perseguindo os judeus, e sim os cristãos novos. E isso também colabora para fazer com que essas duas histórias sejam completamente diferentes. E agora, só para tocar em algo que a professora Alisa trouxe, e que o Rabino também trouxe das Megilot, sim, nas Megilot, sobretudo na Megilat Esther, existe toda essa tradição da ilustração da Megilá, mas é justamente no mundo sefaradi que essa tradição é mais forte. E existe uma tradição sefaradi hispano-portuguesa muito específica, que Megilot de Espanha e Portugal, prévias à expulsão, eram regularmente escritos por sofrot, por escribas mulheres. Essa era uma tradição, onde os escribas homens escreviam Torá e a mulher escrevia Megilá. Isso é uma característica que foi se perdendo com o tempo e sendo concentrada nos escribas masculinos. Eu acho que com tudo isso a gente já fecha alguma coisa muito bem, também uma perspectiva única que a qual não podemos acessar sem Theo. Bom, eu também não posso deixar de falar sobre a paixão. Eu falei sobre a paixão com a qual a Luciana lida com o tema de Spinoza e essa filosofia que a mobiliza de tal maneira que ela impacta todo mundo. Também o Rabino Theo, não só como historiador, mas assim, a sua própria, e também como mineiro, eu também, como filha de pai mineiro, também me identifico tenho essa identificação também com o Rabino Theo, mas a questão do nome, né, que ele mencionou antes, nomes são uma paixão tão grande do Rabino Theo que ele dedicou o seu trabalho final, a sua tese de rabinato, a pesquisar e a buscar nas fontes judaicas a questão do nome judaico. E você também. E nisso também nós compartilhamos a mesma paixão. Então, é um ciclo mesmo de grandes paixões aqui que a gente tem. Pois é, estamos revelando aqui algumas das conversas entre nós três. Sim, exato. Porque os dois, sem saber um do outro, fizeram TCCs, digamos, trabalhos de finalização do rabinato relacionando os nomes. Muito bem, e digamos a parte histórica, a parte identitária, a psicohistória. Aqui não é psicofilosofia, aí é psicohistória. Muito bem. Alisa, Achroná Havivá. Então, outra apaixonada pelo que vai nos trazer. Por que fazer esse curso? Por que fazê-lo com você? E que vai ter de especial? Nós suspeitamos já, porque isso realmente não é um livro que podemos ler sozinhos. Se não formos da mão da Lisa, não temos como atravessar esses 20.000 quilômetros e entrar na Biblioteca Nacional de Israel. Mas nos diga mais, por que isso é relevante para nós e por que justamente do modo como você vai fazê-lo? Primero que todo, no puedo dejar de mencionar. Primeiramente, eu não poderia deixar de mencionar um dos textos que vamos ver durante o nosso curso, que de alguma maneira fecha um ciclo com os meus colegas desse semestre. Um dos manuscritos que vamos ver juntos durante o curso é justamente uma Megilat Esther. A importância da Megillah na tradição sefaradi e cristãos novos, que foi escrita em espanhol e não em outro lugar, no lugar de Spinoza, em Amsterdã. Então, eu acredito que é muito interessante. Eu escolhi entre muitos manuscritos para dedicar isso durante
porque é muito interessante essas passões nessa Megillah e na guia que vamos poder ir da mão na Biblioteca Nacional. Vamos ver outros textos maravilhosos, como manuscritos de Bama, outros Haggadot, históricas, textos bíblicos antigos. Mas, retomando a primeira pergunta que foi feita, o que vai poder conseguir nesse curso? Que é importante retomar. Eu acredito que a principal contribuição, mais que os textos que me comovem e que eu compartilho com vocês, cada um dos participantes terão seus próprios amores, suas próprias paixões, e eu acredito que depois de ter uma apresentação geral, cada participante do curso tem a possibilidade de consultar o que cada um se interesse. Se algum tem uma paixão pelas Haggadots, e que saibam chegar e consultar essas fontes. E se uma pessoa gosta das seleções musicais de alguma zona específica, alguma melodia especial nas diferentes versões, e vai saber como conseguir e dar uma possibilidade muito ampla para que cada um possa se encontrar a si mesmo nos tesouros da Biblioteca Nacional. Graças às tecnologias que têm uma possibilidade de chegar sem necessidade de estar em Jerusalém. Muito bem. Muito obrigado por isso, Alisa. Entendo, Kelita, que estamos nos encaminhando ao final, então eu sou uma palavrinha de aniversário dos 3 anos da nossa academia. Agradecer, primeiro de tudo, a Mário, que é quem idealizou ou nos ajudou a sonhar a todos juntos e nos ajuda constantemente com ideias, com desafios, com assessorias, com organização e com tantas coisas. A toda a equipe profissional que cresce, encaminhada, liderada também pela Rabina Kelita, que também é diretora executiva, a Fernanda, na pessoa da Fernanda, já estou como os oradores de grandes discursos. No meio, então, também a Leo, a Maia, aqui presentes, e a toda a equipe que ajuda constantemente. Quero mencionar também todos os sponsors, que sem eles, claro, que a academia não poderia funcionar. A todos os professores que trouxeram suas novidades e continuam trazendo, e mantendo exatamente o estilo da academia, que é a Academia Judaica, que é, e este é o ponto principal que queria trazer. A Academia Judaica não é como uma universidade que desenvolve seus próprios conteúdos, suas pesquisas, e também não é como talvez uma sinagoga ou como uma escola que ensina coisas que existem em outros lugares. A particularidade da Academia Judaica é que cria de um modo original essa ponte. Então, faz uma seleção dos conteúdos mais relevantes e talvez menos conhecidos e dos professores que sabem viabilizar isso. É uma seleção dupla. Quais são os conteúdos e quais são esses professores capacitados para pegar as novidades em forma séria e profunda e trazê-la ao acesso do público geral. E o que significa esse acesso? Ser relevantes. Esta é a grande diferença da Academia Judaica. Na universidade, a pergunta de que tem isso a ver comigo não existe. É irrelevante. Posso estudar como funciona a barata na Etiópia, ponto final. Isso na Academia Judaica é proibido. Todos os professores precisam se perguntar o que tem a ver isso que eu vou trazer agora com a vida da pessoa que está sentada na minha frente. E tem que se dedicar a isso também. E isso faz com que o conteúdo, além de ser inusitado, seja também relevante.
e seja também acessível. São 3 anos de fazer isso e os resultados nos mostram que estamos no caminho certo. Então, o agradecimento principal é a vocês, o público que vem acompanhando a Academia Judaica desde a primeira hora e também o público que acabou de entrar na Academia Judaica. Cada uma e cada um nos permite crescer e nos desenvolver. Aproveitem, então, muito esta nova temporada com estes 3 professores maravilhosos. Continuem conosco. Lembrem que se trata agora de assinaturas. Imagino que a Kelita talvez vai ter algo para explicar sobre isso. E se alguém descobriu que a Lisa fala minha língua original, acertou. Ela vai dar o curso em espanhol. Mas isso não tem que ser impedimento para ninguém. Já sabem que a Academia Judaica tem toda a tecnologia necessária para que você, mesmo não sabendo espanhol, consiga escutar em português. Então, o curso vai estar traduzido, legendado, e o momento da conversa com ela vai ter também opção de tradução simultânea, certo? Correto. Então, é como se fosse um curso em português brasileiro na sua casa. Nossa. Bom, aí também complementando os agradecimentos, que o Rabino Ruben lembrou da nossa equipe dedicada à Academia Judaica, também os que estão aqui e os que não estão presentes hoje, mas que fazem esse material, esses cursos acontecerem. Tem Cecília, David, toda a nossa equipe que também está aí por trás, mas também a equipe CIP, de uma maneira geral, está sempre aqui conosco, Natan, Gilson por aqui, a equipe de manutenção, a equipe de segurança, ou seja, a gente tem aqui um suporte muito grande, nossos agradecimentos, particularmente aos nossos professores que vão trazer e compartilhar esses temas maravilhosos conosco neste ciclo, e já eliminando alguma dúvida para quem está pensando, mas qual eu vou fazer, qual eu vou escolher, pois então vem a grande novidade. Não precisa escolher. Agora, com uma única assinatura, todos os cursos estão à disposição. Então, todo mundo tem acesso a todos os cursos, de tal maneira que não tem mais aquela angústia de eu vou escolher um curso, porque afinal de contas eu não vou conseguir me inscrever em todos, porque fica muito oneroso, muito difícil. Não, agora todos estão à disposição e, de alguma maneira, todos esses cursos dialogam bastante, né? A gente tem uma veia sfaradi aí nessa história que permeia tanto a formação da Alissa, também com a formação do Theo, também com Spinoza. Então, acho que é uma complementariedade que tem entre os cursos, que vale a pena não escolher um, mas participar em todos desse com um detalhe, não é só que a assinatura te permite assistir todos os cursos daquele semestre. Não, todos aqueles que já foram gravados anteriormente, já foram dados, também são acessíveis com a assinatura. Perfeito. Então, vale muito a pena. Isso mesmo. Muito bem, então, parabéns por mais um ano que começa a partir do aniversário. Obrigado mais uma vez, obrigado a todas e todos vocês. Os que estão aqui presencialmente, temos logo mais às 6, faltam ainda longos 40 minutos. Temos o plantio da juventude por Tu Bishvat, em seguida, 6h30, a curta reza da tarde, Minchá, e em seguida, a partir das 7 da tarde, o Seder Tu Bishvat de 2025. Todas e todos convidados. Mas essas 3 atividades que acabei de mencionar, não, a reza é híbrida. As outras 2 são somente presenciais. Se você está perto e ainda não veio e quer vir, tem tempo. E esperamos vocês nas aulas com os professores para discutir com eles, para aprender com eles, para enriquecer o curso. Obrigada. Tchau, tchau. Agora sim. Muito bem.